tudo bem. Falou tudo, Rosana. Mas esse negócio de jogar no YouTube, esse negócio aí, ó, não tá com nada. É essa a preocupação, né? Eu Você já está também gravando, acho. né? Já Quase estou. que eu gravando. Quase que eu mandei deletar o meu de lá do YouTube. E eu. Gente, bom dia. Bom dia. A gente está indo aí para o nosso quarto encontro, né? O objetivo não é a gente dar palestra, o objetivo é ser grupo de estudo. Então, fiquem à vontade para falar, para poder questionar, para tirar dúvida. Eu gosto desse modelo de estudo porque ninguém toma essa postura de professor. Então, se a gente levantar alguma coisa e a gente não souber, a gente estuda durante a semana e responde semana que vem. Tá tranquilo. Aos demais temas, eles permanecem lá no YouTube, então qualquer pessoa que queira assistir, tem uma playlist lá chamada Vivência Mediúnica, para acompanhamento dos outros temas. Hoje quem vai falar para a gente é a Rosana de novo, que preparou o estudo. Da mesma forma, de vez em quando eu vou interromper, como todo mundo fica convidado para fazer o mesmo. Né? Denise, você pode fazer a prece aí para a gente? Posso sim. Amado Deus, Pai de infinita bondade, nós agradecemos por todas as oportunidades dadas em nossas vidas, nossa existência. Pedimos que todos nós sejamos bem orientados para que possamos alcançar o tão chamado a luz para chegar na evolução de a cada dia. Agradecemos por estarmos aqui reunidos em prol de estudo, de conhecimento, e que nossos dias sejam de paz, de amor e alegria. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, assim seja. Assim seja. Então, a palavra aí é da Rosana, ela dá sequência aí ao nosso estudo, sabendo que de vez em quando pode haver necessidade de interrupção, fiquem todos à vontade. Bom dia. Vamos iniciar hoje no segundo capítulo, Fenômenos, do livro Vivência Mediúnica, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, João Neves, José Ferraz e Nilo Calazans. A nossa leitura hoje vai ser uma explicação do que é o fenômeno mediúnico. Então, vamos iniciar. Allan Kardec definiu o médium como a pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens, ou seja, o indivíduo que funciona como traço de união aos desencarnados para que possam comunicar-se com os encarnados, conforme asseverou o espírito Erasto, do Livro dos Médiuns, capítulo 22, item 236. Ele diz o seguinte: a questão da mediunidade dos animais se acha completamente resolvida na dissertação seguinte, dada por um espírito da qual se podem apreciar a profundidade e a sagacidade pelas citações que já tivemos ocasião de fazer. Para bem compreender o valor de sua demonstração, é essencial reportar-se a explicação que deu no papel do médium nas comunicações e que reproduzimos acima, no número 225. No número 225, ele fala... Só um minutinho, por gentileza. Oh, meu Deus, eu marquei tudo bonitinho para quando chegasse a hora não desse problema e deu, né?
Bom, depois eu vejo isso. Compulsando essa memória, no item, desculpa, asseverou o espírito de Erasto, no Livro dos Médiuns, capítulo 22, item 236. É isso que eu tinha que procurar, não era 225. Compulsando essa memorável obra, vê-se que o codificador do Espiritismo também classifica como médium o encarnado que propicia a comunicação de outro encarnado, desde que este último se encontre desdobrado em relação ao seu corpo físico, comportando-se, portanto, como espírito. Segundo o testemunho de alguns benfeitores espirituais que vêm enriquecendo e complementando o acervo de revelações da doutrina espírita, também há médiuns e mediunidade entre desencarnados, estabelecendo-se contatos entre espíritos de esferas distintas. Então, o que é o médium? É um indivíduo que serve de união aos espíritos. Portanto, sem mediunidade não há comunicação. Os fatos medianímicos não podem se manifestar sem o concurso consciente ou inconsciente do homem, médium, e isso apenas com os encarnados. Espíritos precisam de nós encarnados para servirmos de médiuns. Quanto ao adestramento de cães, pássaros e outros animais, é assunto de nós humanos e não dos espíritos. Porque muitas vezes as pessoas, nós no início, né, que não lembrávamos, não tínhamos lido, não sabíamos, achávamos que os animais também tinham mediunidade. Mas isso é completamente irracional, literalmente, porque somente nós, seres humanos, é que temos a capacidade de nos comunicarmos com os espíritos, através da mediunidade. O que é comum entre esses três modos de se apresentar nas relações mediúnicas, desencarnado com encarnado, encarnado com encarnado e desencarnado com desencarnado, é o contato entre seres conscientes situados em planos vibratórios diferentes, apresentando como resultado a produção de fenômenos de comunicação diretamente através dos órgãos de expressão do médium, ou indiretamente também através deles, para agir na matéria inanimada. Nessas relações, médium é o ser que se associa a outro da esfera mais sutil para produzir tais fenômenos, por isso mesmo chamados de mediúnicos. Não é mediúnico, portanto, na concepção espírita, o fenômeno produzido por um ser agindo sozinho, ou em associação com outro de idêntica situação vibratória, por mais excepcional que seja ou pareça esse fenômeno. O sábio russo Alexander Aksakov, admirável estudioso dos fenômenos paranormais no final do século XIX, escreveu a excelente obra Animismo e Espiritismo, na qual está inserido um conceito mais abrangente de médium, que, para ele, é toda pessoa capaz de produzir fenômenos paranormais, sozinha ou com a participação de outros encarnados ou com as almas dos mortos. O termo mediúnico, na sua ótica, comportava três categorias de fenômenos: personismo ou manifestações do inconsciente, cujo traço predominante é a adoção de um nome ou do caráter de uma personalidade diferente daquela com que o sensitivo habitualmente se apresenta. Daí a classificação de intramediúnicas, por se passarem na intimidade do sensitivo. Estariam abrigados sob essa designação todos os produtos do inconsciente,
Uma vez desaguados no consciente, as sugestões arquivadas, os processos psicológicos das camadas internas da personalidade, as lembranças de outras vidas, os arquétipos. O personismo é a manifestação do inconsciente, lembranças de outras vidas. E nessas lembranças de outras vidas, muitas vezes, quando o médium está incorporado, ele pode apresentar situações de vidas passadas. Então, não é que ele queira enganar as pessoas fingindo que está incorporado, mas é uma lembrança de outras vidas que ele pode, através da sua mediunidade, trazer ao tempo presente, que é o animismo, ou manifestações Um pouquinho, psíquicas. Rosana. Pode. Vamos só fazer um comentáriozinho aqui. Tá. Algumas coisas que a gente precisa de buscar aí desse capítulo. A primeira questão, Denise, pode ficar à vontade, tá? Ela está perguntando aqui se pode fazer pergunta. Pode. O Murilo responde. A primeira questão que eu queria levantar é: a mediunidade, ela é um fenômeno que depende sempre de dois espíritos, indiferente se esses são encarnados ou não. Então, a gente vê, por exemplo, que o autor já começa a nos classificar os fenômenos mediúnicos entre espíritos desencarnados, entre espíritos encarnados e entre encarnado e desencarnado. Por que isso é importante da gente ressaltar? Porque, por exemplo, a gente vai entender as nossas formas de relação dentro do nosso cotidiano. Onde, por exemplo, eu posso estar sofrendo um processo obsessivo de outro espírito encarnado e não necessariamente de um desencarnado. Porque a gente tem que voltar à consciência de que todos nós somos espíritos. O que nos distingue de um espírito desencarnado é um corpo, e é muito pouco. Então, a gente vai começar a perceber essas situações. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é um exemplo que ele deu e que me chama muita atenção. Porque se um espírito, uma pessoa encarnada, está em processo de desdobramento, ela pode comunicar com o médium. E isso, muitas vezes, nós não levamos a sério. Vamos dar um exemplo disso dentro de uma mediunidade que a gente conhece ela como desdobramento astral. O espírito encarnado desacopla, mesmo que ligado pelo cordão fluídico, às vezes alguns chamam de cordão de prata, ele não morre, mas ele sai do corpo e tem algumas experiências do plano desencarnado. Mas, se o Murilo, desdobrado, precisa de uma experiência espiritual, eu posso, se tiver o amparo dos benfeitores, ir para a reunião mediúnica para aprender, receber um esclarecimento. Então, nem todo espírito que o médium de evidência vê numa reunião necessariamente é desencarnado. E os médiuns de evidência que têm esse dom, essa capacidade mediúnica mais afinada, inclusive relatam a observação do cordão, que os ajuda a distinguir quem é encarnado e quem não é. Então, a gente começa a perceber que a vivência do mundo espiritual é muito mais profunda do que apenas relação entre encarnado e desencarnado. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que no personismo, vocês reparam que a gente está falando de um livro que chama Animismo e Espiritismo. Quando ele classifica personismo, ele fala de processo inconsciente, mas ele deixa claro que, para ser considerado fenômeno mediúnico, tem que ter uma comunicação entre dois espíritos, certo?
Então, quando a gente fala que tem que ter comunicação entre os dois espíritos, como que um processo inconsciente é considerado mediunismo? Atividade mediúnica. Então, a gente vai pensar o seguinte: quando a gente fala de personismo, a gente fala de manifestações inconscientes. Ou seja, todos os registros que ficaram no meu espírito dessa ou de outras vidas, porque nós temos registros inconscientes dessa encarnação. Esses registros inconscientes, a partir do momento em que eu estou em transe, vêm à tona na forma de uma comunicação mediúnica. Aonde que entra o benfeitor espiritual, por exemplo, para que o personismo seja classificado como um evento mediúnico? Quando essa oportunidade da latência do inconsciente, de sair do inconsciente e vir para a consciência a partir de uma fala, por exemplo, a gente tem o tratamento do próprio médium. Então, por exemplo, normalmente o personismo acontece quando o médium tem lembrança, por exemplo, de uma outra encarnação, onde vê um familiar que era seu desafeto. E aí aquela lembrança vem em forma de comunicação para quê? Resgatar por amor, por exemplo, um desafeto anterior, onde sentimentos menos nobres eram nutridos. O personismo sempre vai ser acompanhado de um benfeitor espiritual, porque senão todos nós tínhamos lembranças completas de nossas últimas encarnações e o inconsciente não existiria no nosso psiquismo. E quando fala aqui, Murilo, da inconsciência e que coloca um nome diferente, o que seria isso? É a adoção de um nome ou do caráter de uma personalidade diferente daquela com que o sensitivo habitualmente se apresenta. Porque na última encarnação eu não chamei Murilo. Eu posso ter chamado Maria, José, Antônio. Por isso que ele fala intramediúnico, porque é a consciência do espírito que teve pluralidade de vidas manifestando a sua completude, e não somente esse recorte que é a minha vida atual. Tá? E Denise fez uma pergunta para a gente lá no chat. Déjà vu. O déjà vu é um fenômeno anímico? É um fenômeno anímico? Mas o déjà vu, a gente vai pensar o seguinte: o déjà vu é a vivência no atual de uma situação em que eu tive uma impressão de já ter vivido, certo? Certo. Ele pode ser anímico, ou seja, processo do próprio espírito, mas ele também pode ser mediúnico. Porque eu posso ter vivido essa situação e ter essa lembrança de outra vida ou de um processo em desdobramento. E na hora do acontecido real, eu tenho aquele despertar. E ele também ainda pode vir lá na classificação mediúnica de Kardec coloca como premonição. Eu vejo uma situação que futuramente eu vou vivenciar. Qual a finalidade dessas mediunidades? A gente vai estudar lá na classificação mediúnica, dentro do livro dos médiuns, mas naquela apostila da União Espírita Mineira que a gente estudou, tem um resumo sobre as mediunidades. Aí fica o convite para cada um e buscar aí aprofundar no estudo. Desculpa interromper, tá? Interrompa sempre que for necessário, por favor. O animismo ou manifestações psíquicas paranormais, inconscientes, que transpõem os limites corporais do sensitivo, por isso chamados extramediúnicas, que foi o que o Murilo acabou de explicar. Englobariam a transmissão de pensamentos, através da telepatia, movimentos de objetos sem contato, que é telecinesia, projeção de duplos, telefonia. Essa telefonia, eu fui até procurar no dicionário para ver o que era, né? São movimentos de objetos sem contato.
e bicorporiedade, teleplastia. E a telefania é o desprendimento do corpo sem se materializar. Ele vai e volta, ele se desloca e volta. A teleplastia é a bicorporiedade de o corpo estar em transe em um local e se apresentar em outro, realizando tarefas e depois retornar ao que estava fazendo, como era o caso do Eurípides Barçanufo, que todos nós já conhecemos a história dele sair, fazer um parto, voltar e continuar a dar aula onde ele estava no colégio. Espiritismo ou manifestações provocadas por finados agindo em associação com os elementos psíquicos homogêneos de um ser vivo. Os fenômenos de personismo e animismo, conforme acima classificados, são da alma humana, do espírito encarnado. Essa origem comum fez com que, mais tarde, a vivência prática os englobasse numa só classificação, prevalecendo o termo animismo, cuja semântica vai direto à compreensão do assunto, o que se relaciona com a alma ou a ânima. O vitorioso movimento espírita absorveu bem o termo animismo, até porque Allan Kardec não cunhou palavra para nomear a ação isolada do sensitivo. Já a conotação dada por Aksakov, a palavra espiritismo, no sentido de designar fenômenos produzidos com a participação dos mortos, revelou-se inconveniente e caiu em desuso, por se chocar com a acepção anteriormente proposta pelo professor Rivail, para representar a doutrina dos espíritos ou o conjunto de princípios que estabelecem as relações do mundo material com os seres do mundo invisível e suas implicações filosóficas, científicas, morais e religiosas. Bom, personismo e animismo são da alma humana, do espírito encarnado, pode ser lembranças de vidas passadas ou vida atual. O espiritismo, manifestação dos mortos com os vivos, que se denominou depois como a doutrina dos espíritos. Uma das questões difíceis da experiência prática é a distinção entre os fenômenos mediúnicos e os anímicos. É onde a gente fica com aquela dúvida, sou eu que estou falando? É o meu espírito que está falando? Ou é um espírito de um irmão que está se manifestando? Aksakov declara na introdução do livro Animismo e Espiritismo que os fenômenos de espiritismo, mediúnicos na classificação de Kardec, são semelhantes ao de personismo e de animismo, e que não se distingue deles, a não ser pelo conteúdo intelectual que trai uma personalidade independente. Então, de acordo com aquilo que é falado através da mediunidade, é que a gente vai distinguir se é do próprio médium ou se é de um irmão que está se aproximando e dando a sua mensagem. É fácil a gente distinguir uma coisa da outra? Quando estamos numa reunião mediúnica, é através do comportamento e da fala desse espírito, né? Porque através dela nós vamos conseguindo, através de estudos, né? Porque nós estamos ali para estudar, para aprender. E nós vamos percebendo, à medida que a gente vai evoluindo nos estudos, a gente vai começando a perceber se é do médium ou se é um irmão que está ali se manifestando. Assim, pode? É só uma questão, só percebe esse toque que ele dá para a gente. Esse discernimento vem pela traição do próprio intelecto do médium. Quando a gente está num grupo mediúnico, a gente tem intimidade com o grupo mediúnico, a gente conhece as potencialidades do nosso e de nossos companheiros, fica muito fácil de observar.
Porque quando vem um conteúdo com uma linguagem, com um aprofundamento que o médium X não demonstra em outros momentos, fica claro que aquela mensagem não é dele. Está sendo inspirada por outro espírito. Por isso é um convite da gente ser íntimo, no sentido de conhecer profundamente o nosso grupo mediúnico. Para que quando vier uma manifestação anímica ou uma falsa comunicação, no sentido de o nome que está na comunicação não corresponde ao espírito comunicante, fique fácil do grupo ajudar no discernimento e ajudar na conduta daquele médium. E o próprio médium não se melindrar com essas orientações. Porque muitas vezes nós, médiuns, até não temos esse discernimento de realmente entender, não, esse aqui não é meu, ou eu manifestei, mas participei dessa manifestação, mas eu não consegui compreender de onde veio. Olha, Rosana, eu sempre brinco assim, se fosse fácil discernir, a orientação não era grupo mediúnico, era cada um trabalhando na sua casa. É pela dificuldade em discernir que o grupo se faz necessário. Marilene levantou a mão. O microfone está desligado, Marilene. Eu queria só um esclarecimento, porque em outras oportunidades já foi dito que o importante é a essência da comunicação, mesmo que ele seja do médium, mas dependendo do que é a comunicação, é observável, é considerável, né? Mas se aquilo for uma coisa frequente e considerando-se que a reunião é mediúnica, como é que fica isso? Interfira. Não é reunião anímica, é reunião mediúnica. Aí cabe ao dirigente orientar ao médium que os processos estão sendo mais anímicos do que mediúnicos, e às vezes é necessário fazer algum trabalho de educação mediúnica com aquele médium e também contribuir para a potencialidade anímica que ele tem, que também pode ser importante para outras atividades dentro da casa. Mas frequência de uma comunicação somente anímica não é lugar na reunião mediúnica. Existem outros trabalhos onde a própria potencialidade do espírito do médium seria muito mais bem utilizada a favor da caridade e da disseminação do evangelho do que numa reunião mediúnica. Ok, obrigada. Sim. Normalmente, por exemplo, só Marilene, então, vou te dar um exemplo, a pessoa que tem essa expansão anímica, ela é muito boa palestrante. Então, às vezes, é hora da gente redirecionar se as comunicações forem só anímicas e não mediúnicas. E aí ela vai para a reunião, por exemplo, mediúnica, como médium de sustentação ou dialogador, que ele também seria muito mais útil do que como comunicante. Sim, obrigada. E mesmo com... Nivaldo, você está... E mesmo como dialogador, às vezes nós somos traídos. Como já aconteceu na nossa reunião, de eu achar sim, né? Eu fui intuída a achar que não era aquele irmão que estava se comunicando, e aí ficou uma situação delicada, que ele depois, numa outra reunião, ele veio, ele conversou conosco, explicou que ele estava ali presente, que era ele que estava se comunicando. Até para a gente mesmo fica difícil, porque às vezes nós temos outros irmãos que vêm e nos deixa menos perceptivos de que aquela entidade que está ali se comunicando é realmente aquela que anteriormente havia já participado da nossa reunião. Assim sendo, a condição sine qua non para se classificar um fenômeno como mediúnico é a constatação evidente
da ação inteligente de um ser invisível como agente do fenômeno. Essa constatação nem sempre é detectada de pronto, porque o agente espiritual, quando existente, não raro se sente impossibilidade de se revelar. Esta tem sido a grande luta dos espíritos superiores que presidem a hercúlea tarefa de restabelecer a verdade imortalista na cultura materialista da Terra. Revelarem-se, quando possível, de forma clara e independente em relação aos médiuns, aos assistentes e pessoas interessadas no fenômeno que produzem, de modo a encurralarem a negação materialista, apoiada em teses estapafúrdias e raciocínios mirabolantes, e forçarem-na à capitulação. Então, aqui já vem nos falar a respeito das dificuldades, né, que os espíritos superiores têm com nós, os encarnados, com as nossas dificuldades, com a nossa sensação de tudo tem que ser muito bem explicado, como bem materialmente falando, né? E muitas vezes a gente não tem essa condição por não estarmos ainda preparados, como somos os médiuns, que ainda estamos em evolução. Claro, tem muitos médiuns que já estão prontos, que já estão, não é prontos, porque prontos nunca estaremos, mas são médiuns que já estão muito mais evoluídos nos estudos, na compreensão, e por enquanto não é o nosso caso. Ainda assim, no dizer da Aksakov, um dos erros dos partidários do espiritismo foi terem atribuídos todos os fenômenos aos espíritos desencarnados. Então, tudo que acontecia era o desencarnado que tinha feito. Se era bom ou ruim, era o desencarnado. Então, não havia a participação do médium. Se isso houve, ou se ainda há, fica por conta do desconhecimento dos ensinamentos dos espíritos superiores quanto às manifestações dos próprios sensitivos, tanto as físicas, reportadas por São Luís em O Livro dos Médiuns, item 4, capítulo 4, item 74, questão 20. As pessoas ditas elétricas podem ser consideradas como médiuns? Essas pessoas tomam em si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem agir sem o concurso de espíritos estranhos. Não são médiuns no sentido dado a essa palavra, mas pode ser também que um espírito as assista e aproveite as suas disposições naturais. Nota, essas pessoas seriam como sonâmbulos, que podem agir com ou sem o concurso de um espírito estranho. Veja no capítulo dos médiuns, a parte relativa aos médiuns sonâmbulos. É aonde nós estamos ali, sem estarmos mediunizados, e começarmos a agir como pessoas levantam, fazem diversas tarefas, conversam, voltam para a cama e não se lembram de nada. Pode ser que, nesses momentos, alguns espíritos estejam necessitando de que aquela fala fosse proferida para as outras pessoas que ali estão, para os outros espíritos que ali estão, e é uma forma deles, não é aproveitar, mas conseguir passar os seus recados. Essa constatação nem sempre é detectada de pronto, não, peraí. Quando tratou das pessoas elétricas que tiram de si mesmas o fluido necessário à produção dos fenômenos, quanto às intelectuais explicadas no capítulo 19, item 223,
questão como possíveis de serem produzidas pelos espíritos dos próprios médiuns. O médium, no momento em que exerce sua faculdade, está em um estado perfeitamente normal? Algumas vezes está num estado de crise mais ou menos pronunciado. É isso que o fatiga. E é por isso que necessita de repouso. Porém, frequentemente, seu estado não difere sensivelmente do estado normal, sobretudo nos médiuns escreventes. As comunicações verbais ou escritas, elas podem também vir do próprio médium encarnado. Então, a alma do médium pode se comunicar também, exemplo de almas vivas que vêm se comunicar e nos visita pela escrita. Pode ser que o espírito que chamamos já esteja encarnado na Terra e ele venha se comunicar como espírito. Então, aqui tem também as comunicações escritas ou verbais. Podem também provir do próprio espírito encarnado no médium. A alma do médium pode se comunicar como a de qualquer outro, se ela goza de um certo grau de liberdade, descobre suas qualidades de espírito. Disso tendes a prova nas almas das pessoas vivas que vêm vos visitar e se comunicar convosco pela escrita, frequentemente sem que as chameis. Porque ficais sabendo, entre os espíritos que evocais, aos que estão encarnados na terra. Então eles vos falam como espíritos e não como homens. Por que pretendereis que não ocorresse o mesmo com o médium? Então, às vezes, nós estamos fazendo orações, pedidos para irmãos que a gente acha que estão desencarnados. Na realidade, eles estão aqui conosco, já estão encarnados. Então, eles vêm, através de espírito, do seu espírito, se comunicar conosco, espírito vivo, que está encarnado. Esta explicação não parece confirmar a opinião daqueles que creem que todas as comunicações emanam do espírito do médium e não do espírito estranho? Não estão errados, senão porque são absolutos, porque é certo que o espírito do médium pode agir por si mesmo, mas isso não é uma razão para que outros não atuassem igualmente por seu intermédio. Essa aqui, Murilo, eu gostaria que você desse uma explicação. Só um momento que me chamaram aqui, eu vou explicar. Tá. Pode dar sequência e eu volto. Tá. As comunicações, então, verbais, como aqui está sendo falado, podem ser de espírito para espírito, encarnados ou desencarnados. Então, é essa dificuldade que a gente tem pelas nossas limitações físicas, né? E orgânicas. Aí, às vezes, nós não temos o conhecimento mais elevado para perceber se isso está sendo feito por um espírito encarnado ou desencarnado na comunicação conosco. E aí, a explicação, eu vou pedir para o Murilo falar. E outra questão importante a pesquisar e compreender são as interfaces entre um tipo de fenômeno e outro, ou seja, o anímico desencadeando o mediúnico e vice-versa. É perfeitamente compreensível que tais influências existam, pelo fato de serem extremamente difíceis os atos de pura independência do universo, em que tudo se entrelaça e interage, promovendo associações e sínteses sempre renovadas. Há quem afirme, por conta disso, que não há fenômeno anímico puro, nem mediúnico, isento de traços anímicos, pois que ambos se encontram sempre mais ou menos associados.
É o caso de quando nós estamos mediunizados, dando a passividade, muitos pensamentos não partem somente do espírito que está conversando conosco, porque nós temos a nossa bagagem também. Então, quando isso acontece, nós temos os conhecimentos de vidas passadas ou de vida atual, que a gente, inconscientemente, a gente acaba colocando como se fosse daquele espírito. Claro, sempre preocupando com o teor da mensagem, porque é onde a gente tem que sempre se policiar. Por quê? De acordo com o que é falado por aquele espírito, nós não podemos modificar a mensagem que ele quer dar. Nós podemos acrescentar alguma coisa em benefício daquela mensagem. Isso inconscientemente, claro, né? Porque o médium, quando ele está dando a passividade, ele procura não interferir de maneira negativa na mensagem que está sendo dada. E essa é uma das grandes preocupações quando estamos numa reunião mediúnica. É sempre sermos os mais fiéis possíveis com as mensagens enviadas pelos espíritos, podendo auxiliá-los, por exemplo, não deixando que as manifestações sejam brutas, com palavras de baixo calão. Isso nós podemos interferir como médiuns, mas não na mensagem que ele quer dar. Há quem afirme por conta disso que não é, estou reprisando aqui. Há quem afirme por conta disso que não há fenômeno anímico puro, nem mediúnico isento de traços anímicos, pois que ambos se encontram sempre mais ou menos associados. A gama dos fenômenos paranormais começaria por aqueles em que o ser tão somente expressa esta liberdade do espírito, sendo mais ele mesmo, indo mais profundamente ao acervo de suas experiências. Numa escala crescente de independência espiritual, teríamos a dupla vista. A visão do espírito transpondo os limites do corpo em vigília. Os sonhos, vivências fora do corpo, mais ou menos lúcidas, a depender das experiências do autocontrole, capazes de anular os reflexos das atividades biológicas e as fixações mentais da vida de vigília. O sonambulismo, atividade do corpo como instrumento passivo da alma livre, e por isso os estados mais dinâmicos do êxtase, que é um sonambulismo mais apurado. A dupla vista, eu fiz aqui o resuminho dela, porque eu fui fazer a pesquisa também. Você quer falar, Murilo? Não, hoje eu estou aqui de ouvinte. Ah, não, Murilo, isso não se faz. Eu acho que o grande objetivo aqui, gente, é a gente entender qual que é a intenção do autor quando escreve isso. É somente nos mostrar que Caiu a ligação. Aqui vou repetir a respeito do sonambulismo, que a alma do médium se liberta do corpo e age de maneira mais ou menos lúcida. A dupla vista, onde o espírito se desloca sem se materializar através dos sonhos. Ele
sai, vai fazer as suas atividades através do sono. Muitas vezes até acordamos com muito cansaço e a gente não sabe, mas por que eu estou tão cansado? Naquela noite, através do sonho, mesmo que a gente não se lembre, aquele espírito, o nosso espírito, saiu realizando tarefas que eram necessárias. Outras vezes, nós nos lembramos de alguns sonhos que tivemos, de locais onde estivemos, porque isso também nos é permitido, né? A gama dos fenômenos paranormais começaria por aqueles em que o ser tão somente expressa essa liberdade do espírito, sendo mais ele mesmo, indo mais profundamente ao acervo de suas experiências. Numa escala crescente de independência espiritual, teríamos a dupla vista, que é o espírito que se desloca sem materializar, através dos sonhos. A visão do espírito transpondo os limites do corpo em vigília. Os sonhos, vivências fora do campo, mais ou menos lúcidas, a depender das experiências de autocontrole, capazes de anular os reflexos das atividades biológicas e as fixações mentais da vida de vigília. O sonambulismo, atividade do corpo como instrumento passivo da alma livre. E, por fim, os estados mais dinâmicos do êxtase, que é um sonambulismo mais apurado. Ainda no contexto dos fenômenos relacionados com a emancipação da alma, incluir-se-iam as experiências de desdobramento ou projeções espirituais, que é o desprendimento do corpo físico, pode ser consciente ou inconsciente, independe do corpo físico e do cérebro. Com ou sem materialização, como demonstrações inequívocas da sutileza da vida e da existência de uma realidade independente do corpo físico e do cérebro. E alcançaríamos, por fim, as notáveis e inexplicáveis, por enquanto, ocorrências de clarividência, que trazem de volta o passado ou antecipam o futuro, como se tempo e espaço não passassem de um eterno presente. Foi o que o Murilo falou. É o déjà vu, é uma situação que nós já passamos ou que nós vamos passar, poderemos passar, como se fosse um aviso, como se fosse uma lembrança. Isto seria a clarividência. Ela pode trazer experiências passadas ou como se fossem adivinhações do futuro, como se o tempo e o espaço fosse sempre o tempo presente. Então, a gente está aqui hoje achando que aquilo já vai acontecer ou já aconteceu, mas ainda nós não temos essa distinção de tempo e espaço. Outra ordem de fenômenos se relaciona com a capacidade de agir nas estruturas moleculares nos planos físicos e astral para criar fenômenos objetivos de ruídos, transportes, interpenetração de corpos ou mesmo as aglutinações fluídicas ou materiais, em síntese, co-criativas de objetos surgidos aparentemente do nada. É a capacidade, né, de agir nas estruturas moleculares do próprio plano físico, do corpo. São pensamentos entre vivos, criar objetos como as experiências telepáticas, ectoplásmicas, que é quando aparecem, por exemplo, o Chico tinha a capacidade de materializar flores. Eu fui até Pedro Leopoldo e lá existe um lugar onde eles colocaram todos os objetos que o Chico materializou, que ainda continuam lá. Então, ele traz, materializa esses objetos e eles permanecem ali, palpáveis.
Destacar-se-ia, neste contexto de fenômenos admiráveis, a transmissão de pensamentos entre vivos, vencendo todo e qualquer material para fecharmos o nosso leque de opções com as fascinantes experiências telepáticas, ectoplásmicas e de transcomunicação instrumental, onde brilha exuberante a mediunidade, comprovando a sobrevivência do ser à disjunção celular. Na telepatia, é muito comum estarmos aqui, aí nós pensamos numa pessoa, nós mandamos um recado para essa pessoa, ela estando em qualquer outro lugar, ela recebe essa mensagem e é feita essa comunicação. Vai tocar o telefone. Aquela pessoa que mentalizou, aí toca e você atende, é realmente aquela pessoa. Então, são situações que a gente acha que é uma situação inédita, mas que acontece, porque nós temos essa possibilidade de nos comunicarmos através da telepatia. E todos esses fenômenos podem ser classificados em 2 grandes grupos, os objetivos ou físicos, e os subjetivos ou de efeitos inteligentes, ambos com finalidades específicas no grande concerto da criação divina, e, portanto, supervisionados pelas grandes inteligências que vibram em harmonia com as leis cósmicas. No fenômeno de natureza física, a participação dos desencarnados pode dar-se velada ou ostensivamente, a depender das circunstâncias e dos interesses espirituais envolvidos. Veladas através de pensamento. Ostensivamente é quando há a manifestação. Pode ser pela escrita, pode ser pela psicofonia, pela fala. E esses fenômenos, quando é em um encarnado que os produz, agindo por si mesmo, em verdade não age fora dos interesses da vida e, via de regra, os espíritos supervisionam o desdobramento das ocorrências, muitas vezes inspirando o operador para que perceba ou situe o momento próprio de sua ação. De outras vezes, embora apto para produzi-lo sozinho, não pode evitar que os espíritos envolvidos nos mesmos interesses e nas mesmas necessidades evolutivas sejam atraídos para a conjunção mediúnica, estabelecendo-se a cooperação direta. A participação dos desencarnados pode ser intuitiva ou como incorporação, dependendo da vontade dos espíritos. Quando o encarnado produz um fenômeno, os espíritos estão presentes para auxiliar na manifestação mediúnica, se houver interesse desses espíritos. Os espíritos interferem na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Então, nós somos intuídos, como foi falado na semana passada, o primeiro pensamento é nosso, a via de regra. Os outros pensamentos que virão daquela mesma situação podem ser intuição enviada pelo espírito que está nos acompanhando, ou espíritos que estão nos acompanhando, fazendo com que a gente haja de uma maneira ou de outra. Aí nós, como médiuns, vamos distinguir o que vai ser melhor ou não para a nossa caminhada. Quanto aos fenômenos de ordem intelectual, esses, por tocarem mais de perto a problemática das transformações morais da sociedade, quase sempre despertam o interesse dos espíritos superiores, que fazem questão de se revelar quanto podem.
através deles, a fim de que os homens se deem conta da imortalidade da alma e de que há um processo histórico entrelaçando as humanidades da Terra e da erraticidade na condução dos destinos do gênero humano. Por isso, o paranormal anímico, capaz de produzir por si só fenômenos dessa ordem, dificilmente deixará de produzi-los mediunicamente, a menos que bloqueios psicológicos impeçam ou dificultem a conjugação medianímica. Ordem intelectual dos espíritos superiores estão presentes quase sempre, se mostrando para que se prove a imortalidade da alma, lembrando que todas as nossas ações virão seguidas de reações. Todos somos responsáveis pelos nossos atos. Por essas e outras razões, podemos dizer que este é um mundo, um universo mediúnico, onde a cooperação e as influências recíprocas constituem lei. Importa compreender que esses dois aspectos da paranormalidade, o anímico e o mediúnico, são estágios de um mesmo processo. Ambos são pontes lançadas para ligar realidades energéticas diversas, de modo a integrá-las na unidade cósmica da criação. Os anímicos, né, os médiuns, de si mesmo, trazendo o passado para a superfície ou o presente, já passado, para a superfície, auxiliando na reparação dos fatos passados. Então, muitas vezes, nós precisamos reparar alguma atitude que nós tivemos em vidas passadas, ou nessa mesma existência terrena atual, e através do processo anímico, nós conseguimos reorganizar, reformular ou melhorar aquelas nossas atitudes. É um pedido de perdão, é uma situação que nós desejávamos que não tivesse acontecido, então, através desse pensamento, nós podemos tentar reparar junto às outras as pessoas que nós criamos situações difíceis. E, no fenômeno anímico, a alma se colocaria como médium de si mesma, possibilitando o surgimento de um psiquismo de profundidade, num psiquismo de superfície. Nesse processo, fechado sobre si mesmo, da mesma forma que ocorre um animismo de catarse, drenando reminiscências traumáticas do inconsciente para o consciente, também pode ocorrer animismo criativo, superior, em que o ser se deixa permear pelas energias puras do eu profundo, a fim de transferir expressões mais nobres da individualidade para a personalidade transitória, iluminando-a. O crescimento anímico do ser avivará e multiplicará as possibilidades da mediunidade, reproduzindo-a para um campo de intuição pura, semelhante àquele em que ela nasceu. Nas eras mais primitivas do homem, ainda brutalizado e irresponsável, portanto inocente. Será, contudo, um campo de intuição mais altas e criativas, fechando um ciclo de evolução. Esse ápice será, em verdade, uma síntese anímica mediúnica em que o homem se envolverá com a realidade profunda da essência divina e se iluminará para exercer a mediunidade gloriosa da ação transformadora. É nesse sentido que entenderemos a mediunidade de Jesus. Eu e o Pai somos um, como médium de Deus, plenamente ligado à sua realidade profunda, cósmica, expressão manifestada do Criador, para se revelar de forma integral entre os homens da retaguarda evolutiva. Então, o crescimento anímico levará a exercer a mediunidade de forma plena, entendendo que precisamos evoluir para chegarmos a Deus e a Jesus como médium de Deus. Gente,
que eu queria trazer? Eu peço desculpa, a internet caiu aqui, Esmeraldas, coisas de horário de tudo, sabe? Aquela coisa assim, vou tentar atrapalhar, graças a Deus. Mas vamos lá. O grande objetivo do capítulo 2, falando sobre fenômeno, é a gente entender que o fenômeno mediúnico tem a participação do médium. Perceba que ele traz a distinção de animismo, personalismo e o espiritismo, que depois a gente trocaria esse termo por comunicação mediúnica. Porque a consciência de que somos espíritos interfere o tempo inteiro na comunicação que a gente oferece. Por quê? Por mais que a gente dê passividade ao espírito comunicante, temos o nosso próprio espírito que trabalha em conjunto com o espírito comunicante. Quando a gente vai agora aprofundar, porque o estudo nosso de quarta é sobre mediunidade, o grande objetivo era a gente conseguir separar animismo e personalismo de comunicação mediúnica. E a partir de agora, lá no próximo encontro da próxima quarta, que a Cleonice vai trazer para a gente, semana que vem a Cleonice, nós vamos falar sobre mediunidade ostensiva. E aí a gente já vai entender o autor, esse grupo do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, tem para nos trazer reflexões. Os textos, eles são curtos, mas eles são muito profundos, né? Vocês têm reparado. Os textos do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, eles são profundos porque o grande objetivo desse projeto é instruir reuniões mediúnicas, adeptos da doutrina, a melhorarem ou a formarem novos grupos, ou melhorarem o que já tem. Então, são como materiais didáticos, para que a gente siga um caminho de mais assertividade, tendo em vista que eles já têm mais experiência, já têm muito tempo de caminhada, e tem a supervisão da Joana de Ângeles pela mediunidade do Divaldo, a orientar esse projeto. Tá? Rosana, ótimo, como sempre. Algumas sugestões que eu queria trazer para essa semana, peguem as referências ao livro dos médiuns que esse capítulo traz e vão ao livro dos médiuns reler. Para a gente entender o que Kardec fala sobre esses médiuns elétricos, para a gente entender o que ele coloca sobre o animismo, sem usar esse termo, porque ele não usa, né? Mas ele deixa ali algumas nuances para a gente repensar, para ser também um momento de estudo pessoal aí, individual, nessa caminhada de estudo sobre mediunidade. E gratidão, Rosana. Foi maravilhoso. Cleonice, se prepare para a semana que vem. A dificuldade, são muitos termos que a gente não consegue encontrar nos dicionários. É o livro dos médiuns, que sempre tem que estar conosco, é o livro dos espíritos, para nos dar o embasamento. Mas a dificuldade que eu tenho tido é expressar o conteúdo que eu deveria falar. Não, está conseguindo. Essa é a minha dificuldade. Eu entendo e não consigo verbalizar aquilo que eu entendi. Nós vamos fazer uma formação. Depois que parar a gravação do curso, nós vamos falar sobre 2 formações que a gente vai levar aí para o Mundo Luz, pensando aí para o mês de abril e maio, tá? Mãe, você quer falar? Depois, tá bom? Então tá bom. Gente, vamos elevar nosso pensamento a Jesus e agradecer pela experiência de, mais uma vez, estarmos sob o seu cuidado, amparados pelos mentores espirituais de nossas casas, fortalecendo o nosso encontro e promovendo a paz em nossos corações. Que sejamos, cada um de nós, melhores médios, melhores espíritos encarnados, utilizando da graça do contato dos fenômenos mediúnicos para nosso progresso. Pedimos aos nossos mentores que nos dê a graça de sua inspiração, para que nos fortalecendo e nos encorajando, sejamos melhores todos os dias do que aquilo que fomos ontem. Pedimos, Senhor Jesus, que permaneça conosco todos os dias de nossas vidas e que ampare
aos irmãos que precisam de sua paz, de seu amor e da esperança de que sua boa nova brota. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. E assim seja. Que seja, graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou parar a gravação, só um momento.